Muito bem, pessoal. Depois de mais de 2 meses aí sem contato com vocês, a gente vai ter esse contato então agora meio que virtual, né? Vocês, no caso, provavelmente retomar as atividades remotas. Eu vou começar as atividades remotas com vocês, tá? Você já tem o nosso material aí, então eu vou ter como base o material. Vocês podem acompanhar. Essa é só uma explicação do que está no material aí disposto para vocês, perfeito? Então, o nosso material começa com o quê? Começa com uma revisão básica do que a gente já tinha estudado em sala de aula, tá? Então, a ideia básica é o quê? É a concepção de forças, né? Então, em termos de força, a gente tem dois tipos: força de contato, força de campo, certo? O campo ele pode ser tipo elétrico, tipo gravitacional, que foi aquele que a gente estudou mais detalhadamente, que viu que a gravidade na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou 9,8 newtons por quilograma, tá? Mesma coisa. Tem outros tipos de campo que vocês vão estudar ao longo dos próximos anos, tá? A força de contato, alguns exemplos, pode ser a resistência do ar, né? Pode ser a força normal, que também a gente estudou mais detalhadamente. Quando está numa superfície horizontal, a normal é igual ao peso, tá? E como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Outro exemplo de força de contato é o atrito, tá? E aí a gente pode ter dois tipos: o atrito estático, quando o corpo está parado, né? E a gente pode calcular a força de atrito estático máximo multiplicando o μe vezes a normal. E temos também a força de atrito quando o corpo está se deslocando, que é a força de atrito cinético, né? Como é que a gente calcula a força de atrito cinético? É a normal vezes o μc, né? Que é o coeficiente de atrito cinético. Bom, decorrente das forças ainda, a gente tem uma outra grandeza física que se chama impulso. Tá? O que é o impulso? O impulso é resultante da aplicação de uma força durante um intervalo de tempo. Tá? O impulso ele é responsável por fazer o quê? Por mudar a quantidade de movimento. Né? A quantidade de movimento é uma propriedade do corpo que tem relação entre o produto de sua massa e sua velocidade. Perfeito? Então, isso é uma revisão daquilo que a gente já tinha estudado. Agora a gente vai avançar e vai adentrar o quê? Vai adentrar na lei fundamental dos movimentos, né? Ou segunda lei de Newton. Agora a gente vai começar a estudar as leis de Newton, né? Que definem as características do movimento de um corpo. Tá? Então, para começarmos aí, eu recomendo que vocês vejam esse videozinho curto aí de uns 30, 40 e poucos segundos, que é só para dar uma introduzida no conteúdo, certo? Depois do vídeo, seguimos aqui. Então, a ideia é o quê? Eu já vou dar sequência aqui, certo? A lei fundamental, então, dos movimentos, tá? Ela vai partir basicamente da ideia do quê? Da variação de quantidade de movimento de um corpo. A gente já viu que a quantidade de movimento no corpo está relacionada com a massa vezes a sua velocidade, certo? Bom, para variar a quantidade de movimento de um corpo, essencialmente o corpo tem que sofrer ou variação de massa ou variação de velocidade. Pressupondo que o corpo não vai perder pedaços pelo caminho, então ele só vai poder variar a sua velocidade. Para variar a velocidade de um corpo, obrigatoriamente a gente vai ter que ter o quê? A aplicação de uma força nesse corpo. Tá? Então, uma força atuando no corpo, ou para mudar a velocidade em módulo, aumentar ou diminuir a velocidade, ou para mudar o vetor velocidade de direção. Né? Quando um carro vai fazer uma curva, tem que ter uma força agindo sobre ele também, certo? Então, é fundamental observar que a variação da quantidade de movimento se dá em função da aplicação de uma força, tá? E que essa força também vai depender de um determinado intervalo de tempo que atuará sobre o corpo, tá? Então, o corpo está parado. Eu quero colocar ele em movimento, eu vou lá e aplico uma força nele. Quando eu aplico uma força, eu altero a quantidade de movimento. Mas veja que a quantidade de movimento desse veículo vai depender do quê? Do tempo que eu aplico a força. Se eu aplico a força por 10 segundos, eu vou obter uma quantidade de movimento. Se eu aplico a força por 20 segundos, eu vou obter o dobro da quantidade de movimento, certo? Então é muito importante ter essa relação aí, certo? A quantidade de movimento depende da aplicação, a variação na quantidade de movimento depende da aplicação de uma força e do intervalo de tempo em que essa força atua sobre o corpo, certo? Importante, né? As unidades, a força tem que ser em Newton ou quilograma metro por segundo ao quadrado, a variação na quantidade de movimento tem que ser o quilograma metro por segundo e o intervalo de tempo tem que ser dado em segundos. Tá? No slide seguinte, estabelece a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento. Tá? Então ele diz lá o seguinte, ó, para um mesmo objeto, ou seja, que tem mesma massa, né?
Quanto maior for o intervalo de tempo da aplicação da força, maior será a variação da quantidade de movimento, né? Que foi aquilo que eu disse antes. E vice-versa, se eu diminuo o intervalo de tempo, diminui a variação na quantidade de movimento, certo? Então, da mesma forma, né, para uma variação na quantidade de movimento, quanto mais intensa for a força, né, menor será o tempo de aplicação da força. Tá? Então, se eu quero ir lá e mover um corpo, e quero que ele atinja uma determinada velocidade, ou eu aplico uma força menor durante um intervalo de tempo maior, ou eu aplico uma força maior durante um intervalo de tempo menor, certo? Então, de maneira tal que o produto força vezes intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? E aí, claro, se nós lembrarmos que o produto força vezes intervalo de tempo corresponde a quem? Corresponde ao impulso. Força vezes intervalo de tempo corresponde ao impulso. Né? Então, nós vamos ter o quê? Que o impulso é exatamente igual à variação da quantidade de movimento. Tá? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? E aí a gente pode já partir para a ideia de um exemplo, né? Para resolver um exemplo. Tá? Então, eu vou gravar outro vídeo para quem quiser acompanhar o desenvolvimento do exemplo que foi colocado no material. Ok, gente? Valeu, abraço!